pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula do ATE à distância do Serviço Emergencial do Projeto Bahia Produtiva. Nessa videoaula vamos tratar sobre coleta de sementes, produção de mudas e como cuidar das sementes e das mudas das nossas plantas nativas e sementes agroflorestais. Nossa técnica Tainã, ela vai lhe mostrar as técnicas para você coletar a semente da forma correta, como armazenar essas sementes e como você produzir mudas agroflorestais e mudas da caatinga. Acompanhe a nossa videoaula com nossa técnica Tainã de Almeida. Na videoaula de hoje iremos falar sobre coleta de sementes florestais nativas, para a produção de mudas. Nós temos aí a presente necessidade e obrigatoriedade, de estarmos recompondo as nossas áreas degradadas, impostas aí pelos órgãos ambientais, e vem aumentando a demanda aí por sementes e mudas, de árvores nativas. Dessa forma, a coleta de sementes é uma atividade sustentável, que pode gerar uma renda para os agricultores familiares, além de ajudar a reflorestar, a recompor, a recatingar as nossas áreas de mata ciliar, as nossas reservas legais, garantindo aí, aumentando as nossas reservas, de árvores, as nossas sementes. Então, mas o que vem ser uma semente florestal nativa, As sementes florestais nativas são todas as sementes de árvores ou arbustos que nascem naturalmente em um determinado lugar, em uma determinada comunidade ou região. E como é que a gente faz para a gente estar realizando a coleta dessas sementes, A gente precisa encontrar áreas de vegetação nativa que tenham uma biodiversidade, uma variedade genética de árvores para a gente estar realizando a coleta. Caso essa área não seja do coletor, ele precisa aí da autorização do proprietário, seja ele público ou privado, para estar autorizando a realização dessa coleta. Então, todo o processo de produção de mudas, ele, desde a coleta até a comercialização, ele deve ser legalizado, junto ao MAPA, que é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os profissionais que atuarem no processo de produção, desde a coleta, beneficiamento de sementes, produção de mudas, eles precisam estar inscritos no Registro Nacional de Sementes e Mudas do RENASEM. Fica dispensado desse registro do RENASEM os agricultores familiares, os quilombolas, os indígenas, os assentados de reforma agrária, que conseguem aí produzir semente, produzir mudas para estarem plantando em suas próprias propriedades, trocando entre si ou comercializando entre si. Então, nós somos a categoria agricultores familiares ou quilombolas. A gente pode estar realizando coleta, estarmos produzindo semente para estarmos implantando nas nossas propriedades, nas nossas áreas de reserva, trocando entre si ou comercializando entre si. Outra coisa importante é a gente registrar, as nossas árvores. Às vezes a gente não faz esse papel. E na coleta de sementes de árvores, nativas, o ideal é que a gente registre aonde tem a árvore que a gente precisa coletar, para numa segunda talvez coleta a gente já tenha a localização dessa árvore, a localização dessa matriz. Então a gente pode fazer o cadastro dela, o local onde ela está localizada, na fazenda X, a marcação dessa árvore e o mapeamento dessa árvore, num caso aí, se a gente tiver esse recurso. A gente precisa selecionar matrizes de boa qualidade, matrizes frondosas, que não foram atacadas por pragas e doenças, para a gente estar realizando aí a coleta. Por quê?
Porque essas matrizes, elas são as árvores mães, né? Elas são as árvores que vão produzir sementes para a gente estar multiplicando aí as nossas plântulas em mudas nos nossos viveiros. O próximo passo é, após a gente mapear as nossas árvores, o ideal é que a gente faça a coleta. Então, a nossa coleta, o ideal é que a gente não gere nenhum impacto nas outras árvores que estão ao redor. Então, o máximo possível, a gente vai apenas fazer a coleta dessas sementes lá na árvore matriz, né? Aí, procurando preservar toda a biodiversidade que está ali no entorno da nossa árvore mãe. Na nossa coleta, a gente precisa identificar os frutos, né? Nós temos aí dois tipos de frutos, né? Nós temos os frutos carnosos, que tem polpa, né? Que envolve a semente. Essa polpa normalmente é adocicada, né? É de coloração forte, né? Nós temos, por exemplo, a polpa, a fruta aí do mandacaru, né? A fruta do juá, a fruta do umbuzeiro, né? Que são frutos atrativos, né? Que possuem uma polpa que envolve a semente, né? E dentro da semente nós temos o embrião, né? E nós temos o fruto seco, que o próprio nome já diz, o fruto seco ele não tem polpa, né? O fruto seco não tem polpa, normalmente cai ali ao redor da árvore. Quando está no ponto, né, está maduro, ele já consegue aí mudar de tonalidade, a casca muda de cor, né? Fica mais avermelhada, fica mais escura. Normalmente algumas árvores aí estalam, não é? Abre as suas sementes ainda na própria árvore. Então, assim, abre os seus frutos. Então, nós temos aí essas duas categorias. Os animais, eles espalham essas sementes e plantam essas sementes. Então, nos frutos carnosos, eles têm esse papel atrativo, já estratégico de multiplicação. Nos frutos secos, normalmente alguns animais ruminantes até consomem alguns, né? Alguns outros animais também conseguem estar consumindo, às vezes tem sabor também, é mais adocicado. Então, assim, muitas vezes fica ali ao redor da própria planta. E os tipos de semente, né? Nós temos vários tipos de semente. Isso determina como aquela semente ela vai se espalhar. Nós temos, por exemplo, a semente alada. Essas sementes elas são leves, podem ser espalhadas pelo vento e possuem asas, como é o caso aí do pau d'arco, do ipê, da moringa, né? Da barriguda, né? Da braúna, né? Todas essas árvores possuem essas sementes aladas, que as vagens, os frutos, se abrem ainda grudados na planta, né? E as suas sementes elas acabam sendo espalhadas pelo vento, né? As outras sementes pesadas, uma semente, por exemplo, de tamburi, né? Ela cai e fica ali ao redor da planta, né? Sendo transportado por outros animais. Então, nós temos esses frutos leves, essas sementes leves e essas sementes pesadas, né? Principalmente as sementes secas, né? E as sementes secas, elas possuem aí uma casca mais dura, né? Para proteger essa semente, esse embrião. Normalmente essas sementes mais duras possuem aí um período que a gente chama de período de dormência, que a gente vai falar logo em seguida. O período de dormência, que é um período em que essa planta ou ela está maturando essa semente ou ela se fecha, né, para receber aí uma quantidade satisfatória de luz e de água em uma determinada época do ano. Então, nós temos essas plantas aí, e assim, cada espécie a gente precisa compreender, né, saber qual é a hora da gente coletar essas sementes. Então, cada espécie apresenta característica diferente quando o fruto está maduro,
né? Mudam a cor da casca, né? Estouram e caem no chão, estouram e são levadas pelo vento, né? Então, assim, as tonalidades mudam, as texturas mudam, os sabores também. Então, assim, a gente precisa saber realmente a hora de coletar, porque a gente quer coletar a semente no seu maior potencial. Porque quanto mais a semente está bem formada, quer dizer que a gente vai conseguir produzir uma muda também mais forte, mais saudável, mais bem formada. Outra coisa importante é a gente, após a coleta, a gente realizar aí o beneficiamento dessa semente, né? O beneficiamento é o tratamento dado à semente que a gente coletou. Isso depende de cada fruto, de cada semente. E depende também se a gente vai plantar essa semente logo em seguida ou, né, a gente já organizou a época do plantio dessa semente ou se a gente vai armazená-la. Então, assim, nós temos aí algumas dicas, né? Sempre o porquê de beneficiar, né? Por que devo beneficiar a minha semente? Né? Para limpar essa semente, evitar aí ataques de fungos, né? Evitar insetos, outros animais, né? Então a gente vai retirar as cascas, os galhos, as folhas, né? Selecionando as sementes boas, né? Descartando as sementes vazias, né? A gente beneficia para que essa semente germine mais rápido, né? Para ter germinação aí no mesmo período, para a gente ter aí um lote de plantas, né? A gente beneficia para diminuir o tamanho do volume do armazenamento, para a gente armazenar. E a gente também beneficia para facilitar os cuidados no viveiro, né? Então a gente sempre faz o beneficiamento naquelas que a casca é uma casca mole. O ideal é que a gente ponha aqueles frutos de molho em água para a gente estar beneficiando, até passando aquele fruto contra uma peneira para estar retirando aí toda a sua polpa. Nos frutos carnosos, a gente retira a polpa que envolve essa semente, lava essa semente com água corrente, né, em cima de uma peneira, corta essa polpa com uma faca ou com uma tesoura, né, seca à sombra. E algumas sementes, elas morrem ao secar. Então o ideal é que a gente já plante em seguida, como é o caso aí da manga, né? Uma exótica, porém a gente pode ter outros frutos, né, na natureza que se assemelhe a esse tipo de fruta, de planta. Então a gente pode ter algumas sementes na natureza que não podem se secarem, porque se secar o embrião morre. Então essas plantas a gente precisa beneficiar e logo em seguida realizar o plantio. Nós temos os frutos secos, né? E o ideal é que no momento do beneficiamento a gente seque ao sol ou à sombra, retire o fruto com a casca, com um martelo, com uma tesoura, né? Com um alicate de poda ou com as próprias mãos, né? E no caso das sementes aladas, a gente precisa coletar elas antes da maturação por completo, antes de que aquele fruto estoure lá na árvore. A gente vai deixar ao sol e a gente, quando for beneficiar, a gente vai esfregar aquela semente contra uma peneira para estar aí ajudando a retirada das asas. Outra coisa é o processo, né, de beneficiamento da semente com casca dura, para logo em seguida a gente tá plantando, né? As sementes com casca dura, tipo aí o jatobá, o tamburi, né? Algumas outras, né? Como o pau-ferro, né? A gente precisa fazer a escarificação, né? Que é um tratamento dado a esse tipo de semente. O mulungu, por exemplo, porque eles têm esse período de dormência, porque às vezes elas precisam daquele momento de proteção, porque às vezes não vai cair a quantidade de chuva que elas necessitariam para sobreviver. Então a estratégia da planta é: quanto mais dura a sua casca, mais tempo aquela planta precisa estar dormente, né?
Então, às vezes, a dormência é longa, a gente quer fazer o plantio logo em seguida, a gente faz o processo de beneficiamento, que é a escarificação, né? Assim, essa semente ela vai poder germinar mais rápido, né? E esse processo de escarificação só é realizado quando a gente vai plantar essa semente. Então, o ideal é que a gente faça um corte na lateral, evitando aí afetar o embrião da semente, né? Ou o olho da semente, como os agricultores chamam, né? Então, fazer esse corte na lateral, ou também a gente pode usar uma lixa, né? Uma lixa mesmo, grossa, para a gente estar passando um ladinho dessa semente até a gente romper aquela barreira mais dura da casca. E daí a gente pode colocar essa semente de molho em água, para que essa semente ela enche, ela se hidrate. Então, o ideal é que a gente faça esse processo de escarificação, né? Não existe só apenas esse, mas a gente pode estar utilizando aí, por exemplo, né? Tá selecionando um grupo de sementes, aqueles que a gente vai precisar fazer um cortezinho na lateral ou dar uma lixadazinha, né? E depois colocar essa semente de molho em água, né? Outro grupo de sementes, talvez, por exemplo, as sementes de pinha, as sementes de graviola, né? Que precisam ser plantadas ainda madura, ou caso a gente não consiga realizar o plantio deles maduro, ou porque aquela planta, aquela semente ainda precisa de um processo de amadurecimento do embrião, né? Realizar o choque térmico com água quente ou fria, e isso, a temperatura da água e o período de tempo em que aquela água vai ficar, aquela semente vai ficar de molho em água, e isso é determinado pela variedade da semente. Então, o agricultor sempre ficar atento aí, que a gente pode colocar as sementes de 1 a 3 minutos, isso depende do tipo de semente, e a água a 70 graus Celsius, né? E a gente está fazendo aí a imersão desse tipo de semente dentro da água. Quanto mais duro a casca daquela semente, mais tempo, entre 1 e 3 minutos, né, a gente vai deixar ela de molho. Existem plantas que até 30 segundos a gente faz a imersão dela em água a 70 graus Celsius. E uma dica prática é quando o fundo da panela, as bolhas ainda estão grudadas no fundo da panela com água quente. Aí a gente avalia. Quem não tem o termômetro pode estar utilizando essa técnica. Quando as bolhas ainda estão grudadas no fundo da panela, é um momento ideal para a gente estar imergindo essas sementes em água. Outra coisa é o molho, né? Colocando as sementes de molho em água em temperatura ambiente por 24 horas, né? É outra forma da gente estar aí realizando a escarificação dessa semente, né? Então, o ideal é as sementes que a gente fez uma lixadinha, que a gente fez um cortezinho na lateral, que a gente ponha ela de molho em água por 24 horas, né? Para a gente facilitar o processo de reidratação, né? Para que ela enche mais rápido e germine mais rápido também. E as sementes que não podem ser secas, fazer a escarificação, realizar o cortezinho ali, às vezes tem uma casca um pouco maior, como é a casca da manga. Tem alguns agricultores que retiram a casca, outros não retiram para realizar o plantio. Se houver a necessidade do agricultor realizar algum processo de escarificação, realizar esse processo e logo de imediato realizar o plantio dessa semente. Outra coisa importante é a secagem dessas sementes, né? Para a gente realizar a secagem, a gente já beneficiou essa semente, a gente já retirou, já selecionou, a gente já tirou todos os galhos, as sementes que não servem, que são ruins, né? Então, a gente vai espalhar as sementes boas selecionadas em uma bandeja ou em uma lona e colocar essas sementes ao sol, né, em local ensolarado ou sombreado, mas que seja arejado, né? Então a gente põe essas sementes para que ela perda a quantidade de água, né, e consigam secar, e a gente guardar essa semente em vasilhas, né, para a gente estar plantando em uma outra época. Então, assim, sempre que a gente for secar, a gente deve
adicionar essas sementes na lona pela manhã e no final da tarde a gente está realizando, coletando essas sementes para a gente estar armazenando, porque à noite elas vão pegar um pouco de umidade e vão se reidratar. Então o ideal é que a gente evite deixar essas sementes expostas à umidade da noite. E o armazenamento das sementes é uma forma da gente guardar, né? Guardar as nossas sementes para que a gente possa plantar em outras épocas, para que a gente possa, né, plantar em outros lugares. E para isso elas precisam estar bem secas, para evitarmos aí o ataque de fungos. Então nas nossas casas de sementes, né, não é para a gente ter apenas sementes, né, grãos comestíveis. A gente pode ter lá também sementes, né, florestais nativos, para a gente estar realizando aí o plantio, né, e a gente está potencializando, né, recuperando as nossas vegetações nativas. Plantas que a gente tinha no passado e hoje a gente não tem mais, porque devido a alguma situação aquela árvore morreu, e a gente perdeu aquela semente naquela comunidade, aquela árvore, aquela variedade naquela comunidade. Então o armazenamento de sementes é ideal para a gente ter aí uma recuperação, né, de árvores na nossa comunidade, na nossa região, né, e podendo plantando essas sementes em qualquer época do ano, e também disseminando essa semente para outras comunidades. Então, para isso, para a gente começar a recuperar as nossas áreas, se a gente tem sementes, né, em abundância, a gente pode estar fazendo aí os sistemas agroflorestais, né? A gente pode estar plantando em abundância e estar realizando aí a seleção das melhores plantas. Mas caso a gente não tenha essa semente em abundância, a gente pode estar plantando, né, em viveiros de mudas. A gente pode estar realizando esse plantio em viveiros de mudas. Então nós temos aí a produção de mudas, e para a gente conhecer um pouco mais, a gente precisa saber, né, dos aspectos legais dessa produção de muda, né? Nós temos aí a Lei 10.711, de 5 de agosto de 2003, né, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Produção de Muda e dá outras providências. Essa lei, ela assegura, né, o processo, né, a procedência da comercialização, a identidade, qualidade e comercialização das mudas. É importante a gente compreender, se um dia a gente for realizar a compra de uma muda, é responsabilidade do viveiro de mudas realizar a entrega exatamente da muda que a gente selecionou, que a gente desejou comprar. Se a gente quer comprar uma muda de pau d'arco e pé-rosa, por exemplo, é responsabilidade do viveiro de mudas nos entregar uma muda da árvore que a gente deseja, do ipê-rosa, né? Porque assim, nós temos aí os aspectos, né, por exemplo, de recomposição das nossas áreas com vegetação nativa, né? Se a gente vai fazer a compra das mudas, a gente pedir mudas nativas, deve ser entregue pelo viveiro apenas mudas nativas, né? Então a gente tem essa lei que assegura, né, a qualidade, a identidade e a comercialização das mudas. E nós temos a Instrução Normativa número 56, né, de 8 de dezembro de 2011, que regulamenta a produção, a comercialização de sementes e mudas de espécies florestais nativas, exóticas, né, visando garantir sua procedência, identidade e qualidade, né, seja ela frutífera, florestal, né, medicinal, né. Então a gente tem aí esses dois aspectos legais que asseguram a produção de mudas, né. E para a gente conhecer, né, começar a compreender um pouco mais, a gente tem que saber que existe uma lei que assegura a qualidade, a identidade, né, e a procedência das mudas.
E para iniciarmos o nosso trabalho, a gente precisa saber o que é que a gente precisa ter, né? Para eu produzir uma muda, o que é que eu preciso? Eu preciso de uma instalação, que a gente chama de viveiro, né? Essa instalação pode ser temporária, pode ser fixa, né? Permanente. Nós iremos precisar de ferramentas, nós iremos precisar de recipientes, né? De substrato, né? De sementes, de água. Então, assim, o ideal é que a gente compreenda o que a gente precisa para iniciar nosso trabalho. Todo agricultor, né, que faz a coleta de uma semente nativa, florestal nativa, né, e quer plantar essa semente, ele tem o objetivo aí de conseguir produzir uma muda que sobreviva, né, e apresente um bom desenvolvimento, um bom desenvolvimento de crescimento daquela muda, se adaptando ao clima. Então, por isso que a gente sempre fala que é importantíssimo a gente ter qualidade de muda. E para a gente ter qualidade e adaptabilidade dessa muda, o ideal é que a gente colete do mais próximo possível, né, da nossa região, da área que a gente vai implantar as nossas mudas, que a gente colete do entorno dessa área, né, de árvores que estejam no entorno, porque elas já têm a resiliência, a resistência, a adaptabilidade, né, estão aí sobrevivendo aos intempéries daquela região. Então suas sementes e as suas mudas também conseguirão sobreviver. Então o ideal é que a gente tenha sementes de qualidade, né, mudas de qualidade que consigam sobreviver e ainda apresentar um bom crescimento, né? E para isso a gente precisa de estruturas de viveiro adequada, né? Compreendendo as especificidades do viveiro, e a gente precisa conhecer todo o manejo que a gente precisa ter com essa muda para a gente garantir a qualidade dela. Então o ideal é que a gente consiga aí compreender o processo do plantio, né, da repicagem, da irrigação ou rega, né, da limpeza do viveiro ou dos recipientes, né, da adubação, né, do controle de doenças, insetos, né, e ervas daninhas, da moveção ou dança das mudas, né, do endurecimento ou rustificação das mudas até o plantio dessa muda lá na área permanente. Conhecendo todo o processo, a gente vai ter aí facilidade de trabalhar com as nossas mudas, né? Facilidade de produção. Nós temos dois tipos de viveiros. Nós podemos ter aí, adequar o nosso viveiro à nossa produção, né? Nós temos os viveiros temporários, que são aqueles viveiros, né, mais simples, né, com material mais rústico, né? Pode ser até debaixo de uma árvore, né? Então, assim, os viveiros temporários, a gente consegue produzir eles com baixo custo, e a gente também tem que adequar esse viveiro à quantidade de muda que a gente deseja. E nós temos os viveiros permanentes, né, que são estruturas mais elaboradas, né, também mais custosas, e que se pretende aí produzir uma quantidade grande de mudas, até comercialização. Então a gente sempre adequar aí o tipo de viveiro à produção que a gente deseja e o objetivo também que a gente deseja. Então, o que é ideal pra gente localizar um viveiro, né? Ter água de boa qualidade próximo, né? O ideal é a água. A gente vai precisar de água para irrigar as mudas. Então a gente precisa ter água de boa qualidade próximo, né? Para evitar gastos, né? Evitar deslocamento, né, com carro-pipa ou água de outras regiões. O terreno onde a gente vai localizar o viveiro, ele precisa ser levemente inclinado. O ideal é que ele esteja uma inclinação aí de 2%, 3% e tenha boa drenagem, né? Que não acumule água ali na superfície. Porque acumulando água vai gerar umidade demais, exagerada, pode gerar fungos e outros problemas. Precisa ter facilidade de acesso, né? A gente precisa
ter essa facilidade até para facilitar até para o próprio agricultor no momento de, né, às vezes chegar um carro, um caminhão com um adubo, né, com um composto ou até com algum material que vai ser necessário no momento no viveiro. Então ter facilidade de acesso, né, ter boa ventilação, né, ter áreas de luz, né, ter áreas com luz. Quando eu falo luz, eu falo sol, né, ter áreas de pleno sol. Por que áreas de pleno sol? Porque a gente vai poder também ter áreas sombreadas artificialmente. Aí você pode controlar a quantidade de sombra que você deseja colocar em sua muda, né? A gente vai ter áreas também de sementeira, a gente pode também ter áreas de galpão, para a gente estar guardando aí ferramentas, né? Tá guardando nossas sementes que a gente armazena e tal. Então, são mais ou menos esse tipo aí de estrutura que a gente precisa ir se adequando aí ao nosso melhor local para a gente estar colocando o nosso viveiro, né? Então, assim, a extensão do viveiro será determinada pela função de alguns fatores. Por exemplo, a quantidade de mudas que serão produzidas para plantio ou para replantio, a densidade dessas mudas por metro quadrado em função aí da espécie, né? Se a espécie é escolhida, né? Conhecer essa espécie e o período de rotação dessas mudas, né? Dimensionar os canteiros também e os passeios de acordo com a quantidade de mudas que a gente deseja produzir e a extensão desse viveiro, né? E a dimensão também das instalações, galpão e etc. Está gostando da nossa videoaula? Então, na nossa próxima videoaula, vamos dar continuidade falando sobre coletas de sementes, produção de mudas. Nossa técnica Tainã, ela vai mostrar a você, né, como produzir um canteiro produtivo de sementes, né, como produzir mudas agroflorestais, vai mostrar a você quais são os tipos de vasos necessários para você produzir essas mudas, vai mostrar a você também como fazer uma repicagem. Você sabe o que é repicagem? Sementes da caatinga, sementes florestais, você tem que fazer uma repicagem para você adaptar essas mudas ao ambiente externo. Então, siga e assista a nossa próxima videoaula. A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com empréstimo com o Banco Mundial.